O que Jesus ensinou sobre a oração? Olha só que tema importante que nós vamos estudar hoje. Esse é o nosso tema 5, então eu agradeço muito por você estar aqui trabalhando, estudando mais o teu conhecimento bíblico. E se você é novo por aqui, acompanhe aí no canal que nós já temos 4 estudos, tá? Nós já falamos sobre salvação, nós já falamos também sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre as Escrituras e também sobre santificação. Então são temas aí fundamentais para a nossa carreira cristã. E hoje não vai ser diferente, nós vamos estudar sobre a oração. Então se você não quer perder mais um estudo desse, se inscreve aí no canal para que quando eu posto o vídeo, sempre segunda-feira às 8 horas da noite, você seja notificado, ok? Então, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado a Deus por mais um estudo que nós temos aqui. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse estudo, que tudo que formos ver aqui seja de acordo com a sua vontade, Pai. Nos ajuda, além disso, colocar em prática tudo o que vamos ver. É isso que te pedimos, que o Senhor seja o nosso guia espiritual, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós vamos ver sobre a oração e vamos começar pelo nosso maior exemplo, que era Jesus, né? Se você quer esse roteiro de estudos aqui, é só você solicitar em qualquer igreja adventista, tá? Então, se você quer ele físico, você tem essa maneira aí de ter. Outra, além dessa, é que você pode baixar o material no link que está aqui embaixo na descrição, ok? Então, ali você vai ter acesso ao PDF desse material, que é a versão digital, e aí você pode imprimir para ir respondendo conforme os nossos estudos aqui, ok? Então, vamos lá. Olha só, Jesus era um homem de oração, e para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós precisamos da nossa Bíblia, tá? Então é importante que você tenha uma Bíblia aí em mãos e também uma caneta, né, para anotar todos os versos que a gente vai trabalhar, ok? Eu gostaria de começar com vocês lá em Marcos 1, tá? Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Então, olha só, quando você pega uma Bíblia, você vai tendo familiaridade já onde estão os livros, onde estão os capítulos, ok? Então é importante que você tenha uma Bíblia aí em mãos. Marcos capítulo 1, versículo 35 vai dizer assim para nós. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só, então Jesus, o Deus encarnado, ele passava muito tempo em oração. E nós vamos ver que não é só essa vez aqui que é citada uma oração de Jesus, tá? Então ele era um homem de oração, assim como nós vemos na Bíblia Elias, Moisés, Davi, Daniel. Então eram homens poderosos na fé, por quê? Porque eles tinham uma vida de oração. E isso já traz um grande ensinamento para nós. Será que nós temos um momento de oração com Deus? Será que nós somos amigos de Deus? Será que Deus poderia nos chamar de amigos dele? Então isso é importante para a gente pensar, ok? Vamos continuar aqui? Olha só, então ele gostava de buscar um local solitário para passar momentos com Deus. E também nós vamos ver na Bíblia 2 exemplos, tá? O primeiro está lá em Marcos, nós já estamos em Marcos. Se você for um pouquinho para frente, você vai chegar no capítulo 6, versículo 46, tá? Olha só o que diz. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Mais uma vez, Jesus orando. E não para por aí em Lucas, que é o próximo livro, depois de Marcos, Lucas 5, versículo 16. Tá? Eu vou ler com você, e espero também que você pegue aí na sua Bíblia, para você não ficar só pelo que eu estou dizendo. Vai na Bíblia também, né? Então, Lucas 5, versículo 16 diz assim, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mais uma vez, né? Jesus orava tanto que ele orou até por nós, até por eu e você. E nós podemos ver isso lá em João 17, 20, que é o próximo livro, tá? Então nós estávamos em Lucas, vai um pouquinho para frente e você vai chegar em João. Aí capítulo 17, que é o número maior, tá? Versículo 20, que é o número menor. Diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só que fascinante. Então, aqueles que vierem a crer em Jesus através da Bíblia, a palavra dele, ele estava orando por essas pessoas. Então, nada mais é do que eu e você nesse momento. Que legal, né? Então, Jesus, de várias formas, mostrou que a oração é vital para qualquer ser humano. A oração é a respiração da alma. Isso nós vamos ver e vai ficar bem claro para nós no estudo de hoje. Então, olha só, sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, devemos orar como ele orava.
Então, aqui cita várias vezes que Jesus orava de madrugada. Será que a gente também está orando de madrugada? Então, às vezes a gente fala assim, eu quero ser cristão, mas não quero seguir todo o exemplo de Jesus, só quero seguir em algumas coisas. Tá errado. Então, se Jesus é o nosso maior exemplo, vamos seguir ele em tudo, que vamos ter sucesso, né, na carreira espiritual. Considerando que o Filho de Deus sentia necessidade de orar, quanto mais devemos nós, fracos e pecadores mortais que somos, sentir a necessidade constante da oração. Então, como eu já disse, a oração é a respiração da alma. As orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muitos os discípulos. E é interessante que até tem uma vez que Jesus estava orando ali em voz alta, suplicando a Deus, e os discípulos chegam para ele e fazem um pedido bem diferenciado. Olha só, aqui é o que nós podemos ver aqui em Lucas 11:1. Tá? Então pegue aí a sua Bíblia, vamos lá para Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 11, versículo 1. Olha só o que diz. Deixa eu colocar aqui na tela para você também. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui, quando eles estão falando de João, era João Batista, tá? Então, João Batista também ensinou aos seus discípulos e eles também queriam que o próprio Jesus ensinasse eles. Então, aqui, respondendo essa pergunta, eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Os discípulos sentiram essa necessidade de orar porque eles viam Jesus o seu exemplo. Então eles pensavam assim, poxa, se Jesus que é tão carregado do Espírito, né, ele ora, passa tempo orando, a gente também precisa. E não é diferente de nós hoje. Então Jesus passou a ensinar sobre como deveriam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todas as suas preocupações. A certeza que Jesus lhes deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também uma realidade para nós hoje. Muitas pessoas pensam que Deus está num lugar muito longe, muito distante de nós humanos, mas não, Ele está sempre pronto a ouvir. Diferente de um governador do estado, né, que às vezes a gente quer ter algum contato, e para ter ou marcar uma reunião com essa pessoa, leva meses, até pode chegar a anos. Mas Deus, que é o dono do universo, o Senhor de tudo, Ele está pronto a ouvir. Basta que você faça uma oração sincera, querendo falar com Deus. E eu tenho certeza que Ele vai te responder. Então, a oração é uma coisa que a gente que tem tanto poder, mas nós não usamos, infelizmente, né? Então, vamos ver que oração Jesus ensinou aos discípulos. Está ali na continuação, né? Então, Lucas 11, versículo 2 ao 4, diz assim: Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Essa oração, se você for notar, é uma oração que o próprio Jesus ensinou a nós. Então ela tem todos os elementos que nós precisamos numa oração. Nós devemos nos aproximar de Deus com ações de graças, falar de nossas necessidades, confessar os nossos pecados que cometemos e rogar por misericórdia, em harmonia com a sua promessa. Tem um livrinho aqui que eu achei muito interessante e eu vou colocar aí na tela para você alguns passos para a oração, tá? Então, olha só o que está aí na sua tela. 1. Adore a Deus, louve-o pela grandeza do poder e da misericórdia dele, que nós podemos ver lá em Salmos 105:3. 2. Confesse os seus pecados. Salmos 51, do 1 ao 7, é a oração de Davi. 3. Interceda. Apresente a Deus os nomes de pessoas que têm necessidades físicas e espirituais. Romanos 1, do 8 ao 10. 4. Agradeça. Na adoração você louvou a Deus pelo que Ele é. Agora você deve louvá-lo pelo que Ele faz em sua vida. Salmos 103, 2. E 5. Peça. Vá à presença de Deus e apresente com confiança suas necessidades. Filipenses 4, 6. Olha só que legal, esse passo a passo dá um norte para nós nas nossas orações. Então a sequência ali do que eu devo fazer, e sempre tem que ser com sinceridade de coração, tá? Nós vamos ver um pouquinho aí, mais para frente na nossa sequência, as condições para uma vida de oração, ok? Mas vamos continuar aqui. A nossa próxima pergunta é a seguinte: que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Vamos lá então para Mateus 6, dos versículos 5 ao 8.
Esse Mateus 6, dos versículos 5 a 8, é muito interessante, tá? E é muito importante que a gente não só leia, mas coloque em prática na nossa vida. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? No nosso primeiro estudo, que foi sobre as Escrituras, nós vimos um pouquinho da divisão da Bíblia, tá? Então, se você não viu esse estudo, veja lá, que é o primeiro, tá? As Escrituras, está aí no nosso canal. Mateus 6, dos versículos 5 a 8, vai dizer para nós o seguinte: como se deve orar? É o subtítulo desses versos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, olha só, esse primeiro verso, que está ali em Mateus 6, versículo 5, Jesus vai falar para nós que tinham muitos hipócritas. Esses hipócritas, o que eram? Eles queriam aparecer. Eles professavam uma vida de piedade só na capa, né? Então, assim, eles não viviam no coração aquilo. Eles queriam realmente aparecer. Então, eles esnobavam os outros através da oração deles. Isso é muito triste, porque o que vale para Deus é a intenção do coração, né? Só da boca para fora não vale nada para Deus. Versículo 6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha só o que diz o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições. Isso daqui a gente tem que ter muito claro na nossa vida o que seria uma vã repetição. Uma vã repetição é uma reza, né? Uma oração decorada. A oração que fala com Deus é quando você fala do coração com Deus. Então, por exemplo, será que eu falo com o meu amigo a mesma frase sempre, o mesmo texto? Ou falo com ele do coração, conto as minhas angústias, falo ali com ele os meus desejos, os meus anseios? É a mesma coisa com Deus. Nós devemos falar com Deus do coração, né? Do que nós estamos sentindo, ok? Continua o versículo 7. Como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Olha só, então Deus, mesmo antes de nós falarmos para Ele, Ele já sabe o que a gente está passando. Por quê? Porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe tudo. Mas mesmo assim, para nós desenvolvermos a nossa amizade com Deus, nós precisamos orar, né? Não é porque Ele sabe o que eu preciso que eu vou deixar de orar. É justamente porque Ele sabe, eu vou falar mais com Ele, né? Vou suplicar a Ele, ok? Vamos continuando aqui. Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições. Está lá em Mateus 21, 22. Nós estamos em Mateus, então um pouquinho mais para frente, nós estávamos no capítulo 6. Então vamos para Mateus 21, versículo 22. O que será que vai dizer para nós? Olha só. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso daqui é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala faz uma oração da boca para fora, né? Parece que é só para cumprir tabela, mas não, a gente precisa crer e a gente vai receber, né? Então, olha só, é maravilhoso saber que Deus se inclina de seu trono para ouvir o clamor do oprimido. Foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Olha só que importante. Uma vida de oração. E se você for ver na história, uma pessoa assim, exemplo de oração também, foi Martinho Lutero. O grande conflito vai dizer que ele orava 3 horas por dia. Ele dizia que era muito importante para ele esse momento de oração. Ele não podia começar o dia dele sem orar 3 horas. E para nós parece muito, e às vezes a pessoa, nos nossos dias, passa o dia inteiro com uma oração de almoço. Né, fala, Pai, obrigado pelo alimento, amém. Puxa vida, que tristeza, né? Jesus ali sempre ao lado da pessoa, querendo falar com ela, e ela não fala com Deus. E isso pode ser a nossa realidade. Então, por isso que a gente precisa estar antenado, precisa ver qual que está sendo a nossa vida de oração, como que tem sido, né? E olha só, eles viam em cada dificuldade um chamado à oração, e nós devemos fazer o mesmo. Não podemos ser diferentes disso, porque é assim que nós vamos falar com Deus. E agora eu gostaria de mostrar para vocês quais são algumas condições para a oração ser atendida. A gente vai ver na Bíblia 7 passos para nós vermos as nossas orações, como que elas devem ser,
qual caminho elas devem percorrer. Todas as coisas têm o jeito certo de fazer e com a oração não é diferente. Então vamos lá para a nossa condição 1, está lá em Mateus 7, 7 e 8. Então se você quiser pegar aí na sua Bíblia, dessa vez eu vou passar aqui na tela, vamos ler na tela para nós termos aí velocidade. Mas é importante que você pause o vídeo e procure na sua Bíblia, tá? Para ver se está em conformidade com o que está aqui, ok? Então olha só, condição 1, Mateus 7, 7 e 8 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então esse primeiro verso aqui, a nossa primeira condição, diz o quê? Sentir a necessidade de auxílio. Então nós precisamos sentir a vontade de buscar o auxílio de Deus. Os que reconhecem sua necessidade e anelam por Deus podem estar certos de que serão satisfeitos. Olha só que bênção. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito. Do contrário, a bênção de Deus não pode ser obtida. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção e do cuidado dos pais. Nós somos filhos de Deus, então nós precisamos recorrer a Ele como as crianças recorrem aos seus pais. Então vamos para a nossa condição 2? Olha só, está lá em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então, qual seria o título da nossa segunda condição? Orar com fé. Hebreus vai falar para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus, nós vemos também nos evangelhos que Jesus elogiou muitas pessoas que iam com fé até Ele. Nós vemos ali o centurião, a mulher samaritana, várias pessoas que chegaram para Ele com muita fé e Ele elogiou. E do contrário também, ele chamou a atenção dos discípulos quando eles não tinham fé. Então, olha só, isso é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está lá em Hebreus 11, 6. Tá? Então, nós devemos orar com fé, crendo que receberemos, assim, então será feito. Tá? Terceira condição está lá em João 15, versículo 7. Olha só o que diz. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Tá? Então o título dessa terceira condição é o que? Obedecer os mandamentos. Então a minha vida tem que estar em conformidade com o que Deus pede. Eu não posso exigir uma coisa de Deus e nem obedecer Ele. Seria até estranho isso. Então aqui a nossa vida precisa estar em conformidade com o que Deus pede. Isso vai muito além, tá? Nós podemos ver que todas as dádivas de Deus são prometidas de acordo com o quê? Com a obediência. Nós podemos ver isso com o povo de Israel. Se você for lá para Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 28. Eu preciso até que você pause esse vídeo e pegue Deuteronômio 28 para você ver o que a gente vai ler aqui de subtítulo, tá? Então, olha só, é um capítulo bem comprido e ele começa assim: as bênçãos decorrentes da obediência. Então, Deus promete muitas bênçãos a partir do quê? Da obediência. Só que se o povo de Israel fosse desobediente, eles também trariam consequências para a vida deles, que é o castigo da desobediência, que a gente pode ver ali a partir do verso 15, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Se a gente for fiel a Deus, Ele vai dar a nós a proteção dele, a companhia. Já pelo contrário, se a gente, por opção, escolhe não ter Jesus na nossa vida, Ele não vai poder habitar na nossa vida, porque como a gente sabe, Ele é um cavaleiro, Ele não é como Satanás, que ele vem com tudo, tentando em qualquer brecha entrar. Jesus, Ele é convidado para a nossa vida. Por isso que diariamente nós precisamos pedir a presença dele através da oração, através do estudo da palavra, através dos cultos que nós fazemos em casa, ok? Então são várias e várias formas de nós trazermos Deus para dentro do nosso lar, ok? E eu queria ir um pouco além com vocês e ir lá para Provérbios 28, versículo 9, tá? Provérbios 28, versículo 9 vai trazer um texto bem triste para nós, que pode ser a nossa realidade, né? Olha só, Provérbios então está depois de Salmos e antes de Eclesiastes, tá? Provérbios 28, 9 vai dizer o seguinte, olha só:
O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, poxa, mas Deus não me responde, Deus não fala comigo. Por quê? Às vezes a gente não está vivendo em conformidade com a palavra dele. Nós sabemos o que devemos fazer, mas não estamos vivendo de acordo com o que ele pede. Tá? Então, isso, até se você for num certo grau, né, do punho cerrado para não obedecer o que Deus pede, mesmo sabendo, você pode pecar contra o Espírito Santo, que foi o nosso estudo passado. Então, se você não viu o nosso estudo passado, é importante que você separe um tempo para ver o estudo que nós fizemos sobre o Espírito Santo. Tá aí disponível no nosso canal. Então, antes de prosseguir, eu gostaria de ler só mais um verso, tá? Que está lá em Isaías 59, versículos 1 e 2. Olha só. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. E olha só o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aqui fica bem claro que nós precisamos viver uma vida em conformidade com o que Deus diz para nós. Então, se está na Bíblia, eu não vou questionar a Bíblia, eu vou aceitar, né? Se é Deus falando comigo, eu vou aceitar o que Ele tem a nos dizer, ok? Então vamos continuar aqui. Deus tem o céu cheio de bênçãos para aqueles que cooperam com Ele. Olha só que bênção. E eu gostaria de finalizar essa nossa terceira condição lendo com você 1 João 3, versículo 22. Lembra quando eu falei lá no estudo 1 que quando a gente fala com o numeral João, é lá para o fim da Bíblia, tá? Então 1 João está lá no fim da Bíblia. 1 João 3, versículo 22. Olha só o que João vai dizer para nós. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Que pai que não gosta de fazer tudo o que aquele filho obediente pede, quando é para o bem dele? Né? Da mesma forma, Deus conosco. Então isso ficou bem claro. Nós precisamos obedecer os mandamentos de Deus, viver em conformidade com o que Ele nos pede. E dessa maneira nós vamos ter um caráter semelhante ao que Deus nos pede. Então assim, será que eu vivendo em conformidade com Deus, procurando Ele diariamente, eu vou pedir alguma coisa diferente do que Ele quer para mim? E aí, é se pensar, né? Vamos então para a nossa quarta condição. Olha só, está lá em Mateus 11, 25 e 26, e diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então fica bem claro que nós precisamos perdoar os nossos semelhantes. E essa quarta condição a gente tem por título perdoar os que nos ofendem. Perdoar quem merece perdão é muito fácil, mas e perdoar quem não merece perdão? Aí começa a ficar complicado, né? Quando o amor de Deus começa a viver no nosso interior, perdoar vai ser mais fácil. Mesmo que a pessoa tenha feito muito mal para você, vai ser mais fácil perdoar essas pessoas. Porque quando nós passamos muito tempo com Deus, os frutos do Espírito vão recaindo sobre a nossa vida, que você pode ver lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então vamos para a nossa quinta condição? Já estamos quase finalizando. Olha só, Mateus 26, versículo 42, diz assim: Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então o que seria essa quinta condição? Pedir segundo a vontade divina. Né? Então o apóstolo João ensinou a mesma verdade, e nós podemos ver lá em 1 João 5,14. Tá? Então pegue a sua Bíblia, nós já estávamos em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha só que bênção. Então, nós pedindo em conformidade com o que Deus nos pede, Ele vai atender as nossas petições, né? Deus é tão bondoso que só atende o que sabe ser para o nosso benefício. E é interessante, eu já dei aqui até esse exemplo. Pensa num quadro, um quadro gigante.
só que você consegue só ver um pedacinho dele, um quadradinho dele. Já Deus vê o cenário todo. Então, às vezes, a partir daquele quadradinho, a gente pede um monte de coisa, né? Mas se a gente analisasse o cenário inteiro como Deus vê, a gente não pediria tal coisa. Então, como Deus sabe tudo que vai ser para o nosso bem, Ele atende, né? Se for para o nosso mal, Ele não vai atender, ok? Vamos então continuar? Condição 6, olha só o que diz. Está lá em Colossenses 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, né? Então, aqui está dizendo que nós precisamos, Paulo aconselha, né? Seja perseverante na sua oração. Eu até gosto de dar um exemplo não sei se você tem algum animal, mas aqui em casa nós temos 2 gatas, né? E tem uma delas que é muito chorona. Quando ela tá com fome, ela mia, até a gente ficar doido e finalmente dar ração para ela. Então, imagina o próprio Jesus, né? Vendo ali nós pedirmos alguma coisa que vai ser para o nosso bem, Ele com certeza vai atender. Isso também nós podemos ver um exemplo bíblico, tá? Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, lá em Lucas 11, Lucas que é o 3º livro do Novo Testamento, né? Lucas 11, versículo 5, se você abrir aí na sua Bíblia, você vai ver que o subtítulo é A Parábola do Amigo Importuno. Essa parábola é muito interessante porque tinha um amigo que estava recebendo alguém, só que era tarde da noite e ele não tinha pão em casa. Então ele foi batendo ali na casa do vizinho para pedir pão para quem estava chegando. Então olha só, ele importunou tanto que recebeu. E aí fica a lição para nós. Quanto mais o Pai do céu está pronto para conceder aquilo que lhe pedirem. Então a insistência, a perseverança leva nós a um contato mais direto com Deus, ok? E 7ª condição está lá em João 14, versículo 13. Olha só. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essa 7ª condição é orar em nome de Jesus. Então, que legal, né? Olha só quantas condições para a gente fazer uma oração de qualidade. Se você perdeu alguma, então volta, reveja esse vídeo que vai ser muito importante você aprender, não só saber, né? Mas colocar em prática, ok? Deus, Ele tem 3 formas de responder as nossas orações. Sim, não e espere um pouco. Olha só, a resposta sempre será sim quando todas as condições forem preenchidas e o que pedimos for o melhor para a nossa vida. A resposta será não quando o que pedimos não for o melhor para nós. Talvez você tenha pedido muito alguma coisa para Deus e Deus não tenha respondido a sua oração. Muito provavelmente daqui a algum tempo você vai saber por quê. Mas se você não souber, no céu você vai saber. Então pode ficar bem tranquilo, tá? Eu gostaria de ir com você lá para Tiago 4, versículo 3, que tem um texto muito importante para a gente ler, tá? Então Tiago fica no Novo Testamento, tá? Fica depois de Hebreus. Tiago 4, 3 vai dizer o seguinte para nós. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha só. Então, às vezes nós pedimos assim, Senhor, me dá mais dinheiro, ou quero ser rico. São orações que o quê? É justamente o que o verso está falando aqui, né? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então não é uma oração que seria em benefício, para o nosso benefício. Seria só para esbanjar. E isso até pode tirar nós do caminho de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado e entender o que a gente está pedindo. Será que vai ser realmente para o nosso bem, para o bem do nosso semelhante? Porque quando Deus nos abençoa, nós precisamos abençoar os nossos semelhantes também, né? Deus é muito sábio, por isso jamais comete um erro. Isso a gente tem que ter bem claro na nossa mente, porque às vezes a gente tenta doutrinar Deus. A gente fala assim, Senhor, se for desse jeito aqui, vai ser ótimo, vai ter esse resultado. Mas quem somos nós para tentar doutrinar Deus, né? Olha só, Ele jamais vai deixar de abençoar os que são sinceros. E a resposta sempre será, espere quando Deus deseja provar nossa fé ou experimentar a sinceridade do nosso coração. Tá? Então talvez ainda não seja a hora de recebermos o que pedimos, mas a bênção virá mais para frente. Então, por isso que nós precisamos ser perseverantes na oração. Se cumprir todos aqueles requisitos, pode ficar tranquilo que Deus está fazendo sempre o melhor para cada um de nós, ok? E para finalizar a nossa lição de hoje, eu gostaria de ler aqui com vocês a minha decisão, tá? Então, se faz sentido para você, ore a Deus nesse momento.
Olha só, agora que compreendi mais sobre o tema da oração, decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reservar tempo todos os dias para ter momentos de oração particular. Se é esse seu desejo, faça esse compromisso com Deus. O compromisso que você vai fazer não é comigo, não é com o irmão da igreja, não é com seus pais, não é com a sua esposa, com seu esposo, é você e Deus, tá? Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração, né? Terminar esse estudo com uma oração. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo que tivemos aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou tudo escrito na sua palavra, Pai. Hoje não tem ninguém que nos engane se nós estivermos alicerçados na sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres de oração, assim como nós vimos tantas referências bíblicas. Pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a separar um momento especial, Pai. Principalmente nas primeiras horas do dia para nós falarmos com o Senhor nas horas silenciosas. Pedimos que o Senhor nos dê coragem, nos dê fé e principalmente perseverança, Pai, para que muito em breve estejamos com o Senhor nos ares. É isso que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.